Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panciarelli. O canal Literatura Sem Fronteiras é um canal que se dedica a falar exclusivamente sobre literatura e literatura de qualidade. Eu sou professor de literatura e crítica literária e se você está chegando agora e é a primeira vez que você acessa o nosso canal e quiser nos dar a honra de se inscrever nele, abaixo aí tem um botãozinho chamado inscreva-se, basta você premir, né? Carregar nesse botãozinho. Ao lado tem uma campana, um sininho, que se você acionar esse sininho toda vez que nós postarmos uma videoaula, que é sempre às segundas-feiras a partir das 14 horas, você será automaticamente lembrado e assim você não perde pitada das aulas de literatura e sempre falando de literatura de qualidade. Nós estamos aqui numa nova temporada, é a temporada dos chamados poetas e escritores malditos. Hoje vai ser a nossa terceira videoaula sobre o tema. Nós já falamos sobre o japonês Yukio Mishima. Se você perdeu essa videoaula, ela está bonitinho aqui na plataforma youtube.com. Basta você entrar na área de busca, digitar o meu nome, que é Antônio Panciarelli, com 2 L's no final, ou o nome do canal, que é Literatura Sem Fronteiras, você recupera essa videoaula. A videoaula da semana passada foi sobre o escritor norte-americano, escritor de obras fantásticas, ficção policial, literatura de primeira grandeza, que foi Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tá bonitinho lá também. E hoje nós vamos falar do pai da matéria, né? Nós vamos falar sobre o autor que escreveu, que cunhou a expressão poetas malditos. Nós vamos falar desse escritor e vamos falar do seu poeta maldito predileto. Então nós vamos falar de Paul-Marie Verlaine. Paul-Marie Verlaine, poeta, um dos maiores poetas simbolistas da França do século XIX, além de poeta, crítico literário, escritor, jornalista. Nós vamos falar sobre ele que cunhou a expressão poeta maldito, escreveu um livro onde ele falava de Arthur Rimbaud, falava de Baudelaire, né? Foi ele que o primeiro a cunhar. E depois nós vamos falar então de um poeta maldito. Nós vamos falar de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Conhece Arthur Rimbaud? Arthur Rimbaud foi o enfant terrible, né? Um jovem que viveu intensamente, morreu bastante jovem, escreveu poesia, o maior da sua poesia, a maior parte da sua poesia ainda na adolescência. Aos 15 anos ele já escrevia em latim, ele estudou latim, ganhou um prêmio literário. Ele era o enfant terrible pela sua postura diante da vida, né? E é por isso que Paul Verlaine o considerava então um poeta maldito. Rimbaud, ele sai da sua cidadezinha lá, ele nasceu numa cidadezinha ali quase fronteira com a Bélgica, e vai a pé até Paris aos 17 anos, isso em 1871, ele foi para Paris para participar da Comuna de Paris, o movimento operário e trabalhadores parisienses, e é nesse périplo dele que ele acaba conhecendo, então, Paul-Marie Verlaine, e os dois acabam, então, tendo ali uma relação muito intensa, que vai gerar, então, uma parte da poesia dos dois, né? Tanto Paul Verlaine quanto Arthur Rimbaud se envolvem num relacionamento bastante intenso. Nós vamos falar um pouquinho mais particularmente sobre isso, e é sobre, então, esses dois poetas, o poeta Paul Verlaine, que também era crítico literário, e o poeta considerado por Verlaine maldito, que foi Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, um poeta modernista muito importante na cultura e na história francesa, e Paul Verlaine, como eu já disse, um poeta simbolista. Você já conhece esses dois autores? Já ouviu falar? Está ligando o nome às pessoas? Se você já conhece, ótimo, nós vamos aprofundar aqui a conversa sobre eles, vamos trocar uma ideia. E se você não os conhece ainda, eu espero que até o final dessa videoaula eu tenha conquistado a sua simpatia para esses dois
esses dois importantes poetas, e que você possa depois se debruçar sobre a obra deles. Eu separei aqui um livro de Paul Verlaine, chamado Sageza. Sageza, como você sabe, vem de sapiência, né? Sagaz, sabedoria. Sageza é um dos mais importantes livros de poesia do Paul Verlaine. Eu separei aqui algumas poesiazinhas para a gente conversar a respeito. Então, a nossa videoaula de hoje vai ser sobre esses dois importantes poetas e personagens fundamentais na história da cultura, na história da literatura francesa e, sobretudo, na literatura mundial. Então, eu queria lembrar para você, se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, que nos dê a honra de tê-lo como inscrito no nosso canal, basta você ir abaixo agora e clicar no botãozinho de inscreva-se, ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho toda vez que nós postarmos uma videoaula, você será automaticamente lembrado. As aulas aqui, então, são postadas sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas. Tranquilo? Está com tempo? Está comigo? Vamos conversar então sobre Paul-Marie Verlaine e Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Vamos lá? Allons-y. Bonjour, ça va bien? Je suis Antônio Panciarelli, je suis votre professeur de littérature. Bom, estou aqui esmerilhando o meu francês, que não é lá essas coisas, para lembrá-lo que a nossa videoaula de hoje, então, é sobre dois grandes poetas franceses e de fundamental importância na literatura francesa e mundial. Nós estamos falando hoje do escritor, crítico literário e poeta simbolista Paul-Marie Verlaine, e vamos falar então do poeta por ele considerado maldito, que foi Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, conhecido simplesmente como Rimbaud. Para que você que está chegando agora e quiser prestigiar o nosso canalzinho, nosso canal não monetizado, canal Literatura Sem Fronteiras, basta você clicar no botãozinho aí de inscreva-se abaixo e ao lado tem um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula aqui, você será automaticamente lembrado e assim você não perde pitada. Lembrando que as aulas sobre escritores poetas, escritores malditos, já tem duas videoaulas disponíveis aqui no canal, uma sobre o japonês Yukio Mishima e outra sobre o norte-americano Edgar Allan Poe. Essas aulas estão bonitinhas, depois que acabar aqui, se você quiser, você entra aí na plataforma youtube.com, na área de busca, digita meu nome ou o nome do canal Literatura Sem Fronteiras e você recupera essas aulas e todas as outras aulas que já estão postadas. Nós temos mais de 30 aulas aqui já gravadas e disponíveis na plataforma, falando sempre sobre grandes autores e grande literatura. Bom, para falar então, vamos começar falando de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, que nasceu na cidade de Charleville, quase ali fronteira com a Bélgica, no dia 20 de outubro de 1854. Poeta modernista, ele compôs sua obra, a maior parte da sua obra ainda adolescente. Ele estudou latim, foi um fenomenal aluno de latim. Aos 15 anos ele escreveu um livro, escreveu uma coletânea de poesias que foi premiada na sua cidade, e ele era o segundo filho de um capitão, né, um capitão que lutou na guerra da Argélia, chamado Vitaly Rimbaud. Rimbaud foi um aplicado estudante de latim, como eu já disse, e um espírito livre. Né? Em 1871, com apenas 17 anos de idade, ele resolve fazer uma empreitada, uma viagem até Paris. Ele vai caminhando, né, uma distância muito longa, ele vai a pé a Paris, porque ele estava muito interessado no movimento que se iniciou em Paris em 1871, conhecido como a Comuna de Paris. Né? Então, contextualizando aqui, o que foi a Comuna de Paris? A Comuna de Paris foi um movimento ocorrido em 1871, como eu disse, organizado por trabalhadores em resposta a uma grande crise econômica que a França
atravessava nesse período. Eram formadas barricadas nas ruas de Paris, né? E nessa época ficou famoso, então, o pessoal que tomou Cartier-Latin, né? A margem esquerda ali do Rio Sena, para quando você for a Paris, não esquece de dar lá uma passadinha no Cartier-Latin e depois tomar um café ali no Pau de Magot. E essa região, então, foi ocupada por barricadas no que se denominou a Comuna de Paris. Foi um movimento da classe trabalhadora, né, com inspiração no movimento que se despontava no século XIX, que era um movimento marxista, né, baseado na teoria de Karl Marx, né, e estima-se que morreram mais ou menos 80 mil franceses entre os revoltosos e 20 mil acabaram sendo executados. Né? Eles não perdoavam na França, o poder institucional acabou executando 20 mil pessoas que participaram da Comuna de Paris, e foi, depois essa comuna foi derrotada pelas forças legalistas, e isso despertou a atenção do intrépido jovem, né, do intrépido Arthur Rimbaud, que se desloca até Paris praticamente a pé, mas depois ele não pertenceu ao movimento marxista, nem se engajou no movimento da Comuna de Paris. Ele se considerava um anarquista nessa época, né, entre as viagens. Como eu disse, ele era um jovem errante, vamos dizer assim, que ele era uma espécie de James Dean do século XIX, ou talvez o James Dean fosse o Arthur Rimbaud do século XX, mas era isso, um cara que viveu intensamente e morreu bastante jovem, ele morreu com 37 anos de idade. Bom, nessa época, então, da Comuna de Paris, ele escreve um poema, que eu vou pedir licença aqui para ler um trechinho para vocês, né? Chama L'Orgie Parisien. L'Orgie Parisien. Ah, covarde, abre aspas. Ah, covardes, olhem lá, desemboquem nas estações. O sol enxugou com seus pulmões ardentes os bulevares que uma noite ficaram bárbaros aos milhões. Vejam a cidade santa, sentada no ocidente. Vão, prevenirão os reflexos do que se incendeia. Vejam as marginais, os bulevares. Olhe, ou as casas sobre o azul leve que se irradia. Que uma noite o vermelhidão das bombas estrelou. Ó cidade dolorosa! Ó cidade quase morta, a cabeça e os dois peitos lançados ao que só o devir pode dizer, abrindo sobre tua palidez milhares de portas, cidade que o passado sombrio poderia bem dizer. Então, esse foi o poema que ele escreveu em homenagem à Comuna Francesa. Como eu disse, ele não se interessa pela militância política ou pela militância marxista, o seu espírito livre, ele se considerava um anarquista. Aí ele volta para a cidadezinha e lá ele resolve escrever uma carta, então, para o Paul Verlaine. Paul Verlaine, nessa época, já era um poeta reconhecido, ele militou na Comuna de Paris, ele fez parte lá do escritório de imprensa e divulgação da Comuna. Então, Rimbaud escreve uma carta para ele, e nessa carta diz, né, que diz que ele é um poeta, mostra seu trabalho, que ele está querendo viver em Paris. E o Paul Verlaine, então, se interessa pelo Rimbaud e o convida para morar em sua casa. Nessa época, Paul já era casado, tinha um filho, e Rimbaud, então, vem e se instala na residência do Paul Verlaine e sua família. E aí, então, nasce uma paixão, né, avassaladora, né, translocada entre os dois. Eles começam a ter um relacionamento intenso, um relacionamento sexual, e Paul decide abandonar a família. Ele abandona a família e os dois passam a viver juntos. Em 1872, então, eles vão para a Inglaterra, eles resolvem morar. Paul abandona a mulher e o filho, e eles foram morar em Camden Town, né? Uma espécie assim de muito amor em uma cabana, os dois meio Durango. Rimbaud passava os seus dias na sala de leitura do Museu Britânico, onde, segundo ele, abre aspas, calor, luz, penas e tinta eram de graça. Então ele tinha lá a calefação de graça do Museu Britânico e tinha papel e pena para escrever os seus
os seus poemas. Eles viviam ali à base da sexo, drogas e poesia, né? Eles bebiam muito absinto, que era uma bebida considerada maldita até hoje, haxixe, e isso durou aí praticamente um ano. Em 1873, Verlaine volta para Paris, né? Eles brigavam, iam e voltavam, tal. Verlaine sente muita falta de Rimbaud, que volta para sua cidadezinha lá, e um belo dia Verlaine marca um encontro com Rimbaud, pede para o Rimbaud ir até Bruxelas, no hotelzinho lá, se hospedam lá, tentam aí um revival da relação, mas a coisa não dá certo, eles acabam bebendo e brigando de novo. Verlaine, a uma certa altura, sai lá, compra uma garrucha, volta e dá 2 tiros em Rimbaud. Um dos tiros acerta o pulso do Rimbaud. O Rimbaud fica desnorteado com essa situação, sai do hotel, tal, não sei o quê, vai parar numa esquadra de polícia, na delegacia, e denuncia o Paul Verlaine por essa tentativa de assassinato. E aí então vem à tona a história da relação homossexual entre eles. A ex-mulher do Paul também dá uma chutada lá no cachorro morto e depõe contra ele, né, porque ele abandonou a família, abandonou o filho, não pagava pensão, etc. e tal. E por conta de tudo isso, Paul Verlaine vai puxar 2 anos de cadeia. 2 anos de cadeia e Rimbaud segue aí na sua vida errante, né? Ele resolve viajar e antes ele escreve um poema. É interessante dizer que depois que ele resolve viajar, aparece uma outra personalidade do Rimbaud, que é a personalidade de comerciante. Ele resolve, a uma certa altura da vida, fazer uns cálculos lá e descobre um valor que ele precisava ter para ter uma vida aí de viajante, com recursos que ele pudesse se manter, numa espécie de viagem saltimbanco. Ele compra esses valores aí em ouro, ele coloca aí numa espécie de uma pochete na barriga, uma coisa pesada, inclusive, para se manter durante a viagem. Mas antes ele escreve um poema, né, se você me permite, abre aspas, ele diz assim, o poema chama-se Uma Estação no Inverno, Un Saison en Enfer. Um poema simbolista. Abre aspas. Antigamente, se bem me lembro, minha vida era um festim no qual todos os corações exultavam, no qual corriam todos os vinhos. Uma noite, sentei a beleza em meus joelhos e achei-a amarga. E injuriei-a. Amei-me contra a justiça. Fugi, ó feiticeiras, ó miséria, ó ódio. A vós é que foi confiado o meu tesouro. Tudo fiz para que se desvanecesse em meu espírito a esperança humana. Como um animal feroz, investi cegamente contra a alegria para estrangulá-la. Conjurei os verdugos para morder, na minha agonia, a culatra dos seus fuzis. Conjurei as pragas para afogar-me na areia, no sangue. Fiz da desgraça a minha divindade. Refocilei-me na lama, enxuguei-me ao ar do crime e preguei boas peças à loucura. Então, é uma espécie de poema de despedida da vida dele com Paul Verlaine. Então ele passa aí entre 20 anos, entre 1871, dos 17 até os 37 anos, no saltimbanco, perambulando pelo mundo, viajou a Europa inteira, ele fazia muita parte das viagens dele a pé. Uma certa altura ele se inscreveu no exército, se alistou no exército holandês porque ele queria ir para Java, na Indonésia, que era uma possessão holandesa. Depois ele vai para Chipre, e lá em Chipre ele é acometido de tifo, e aí ele tem que voltar para casa. Então, assim, ele viajava, perambulava, adoecia, voltava para casa. Ainda uma passagem em 1875, depois que Paul Verlaine sai da cadeia, Paul Verlaine acaba se convertendo ao catolicismo, uma espécie de homem místico e tal. Eles têm um encontro aí fugaz em Stuttgart, na Alemanha, mas Rimbaud então segue a sua vida. Depois Paul Verlaine acaba se envolvendo com outro jovenzinho antes de falecer. Paul Verlaine falece aos 52 anos de idade, e Rimbaud decidiu, como eu disse, ganhar dinheiro para viajar,
e ele vai parar depois lá até na Etiópia. E aí ele adoece de novo e descobre então que ele tem câncer. Então ele morreu na cidade de Marsella, no dia 10 de novembro de 1891, aos 37 anos de idade, acometido por um câncer. Então essa foi a vida errante desse poeta modernista, desse poeta enfant terrible, né? Como eu disse, o James Dean do século XIX. E uma curiosidade, eu separei aqui para você uma leitura, é de outro autor, escritor maldito, que aliás vai ser o tema da nossa próxima videoaula, que é o Henry Miller. O Henry Miller, norte-americano, o autor de Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, ele escreve esse livrinho aqui, é um ensaio chamado A Hora dos Assassinos, um estudo sobre Rambo. Então, a certa altura do livro, ele diz assim: tudo o que fez, né, o Rambo, fez bem demais. Parece ser essa a reclamação contra ele. Pena que não tenha se dedicado à política. Como boêmio, Rambo é boêmio demais. Como poeta, é poético demais. Como pioneiro, é pioneiro demais. Como comerciante, é comerciante demais. Como contrabandista de munições, a uma certa altura da vida, Rambo fazia tráfico de armas e munições, é esperto demais, e assim por diante, etc. e tal. Teria dado tão certo na política que Hitler, Stalin e Mussolini, para não falar em Churchill e Roosevelt, hoje seriam considerados saltimbancos. Não creio que provocasse uma destruição tão completa quanto a que esses estimáveis líderes causaram ao mundo. Não teria disparado o gatilho, nem perdido o alvo de vista, como nossos brilhantes líderes parecem ter feito. Por maior que seja o fiasco que fez de sua própria vida, como ouso afirmar que, se lhe dessem a oportunidade, transformaria esse mundo num lugar mais respirável. Acredito que o sonhador, por pouco prático que possa parecer ao homem comum, é 1000 vezes mais capaz, mais eficiente que o pretenso estadista. Todos os projetos incríveis que Rambo quis empreender e que foram frustrados por um motivo ou outro, terminariam sendo realizados em parte. Então, Arthur Miller vai escrever um ensaio pequeno, dessa edição da editora LPM Pocket, né, que edita bons livros de bolso. É um livrinho que tem 135 páginas, você lê de uma enfiada só. E, como eu disse, é um ensaio. Claro que Henry Miller acaba falando mais dele do que do próprio Rambo, porque dizem as más línguas que se você um dia convidasse Henry Miller para tomar um café em sua casa, você teria que pôr 2 cadeiras à mesa, uma para ele e outra para o próprio ego, mas isso é uma outra história. Mas não é a biografia, é um ensaio, né? E Henry Miller mostrou-se, então, um apaixonado pela poesia, pela obra do jovem enfant terrible francês. E Henry Miller, como eu disse, é também um escritor maldito, ele foi censurado. A ditadura brasileira, aqui na época, nos anos 1964, proibiu o livro Trópico de Câncer dele. Como você vê aí, jovens irresponsáveis que hoje andam aí flertando com o ditador e pedindo a volta do AI-5, que não viveram essa época, não sabem o que foi a ditadura, e a ditadura e os militares tinham um prazer enorme em perseguir a educação e a cultura. Veja bem, eles não censuravam música sertaneja, mas eles censuravam autores como Henry Miller, então precisa tomar muito cuidado com essa irresponsabilidade que a gente vê rolando aí nas redes sociais hoje em dia. Bom, então é isso. Então eu abri esse parênteses aqui para sugerir esse livrinho, esse ensaio do Henry Miller, chamado A Hora dos Assassinos, um estudo sobre Rambo. Então, até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Se você não conhecia Rambo ainda, espero ter despertado o seu interesse para a obra desse singular e interessante poeta, e se você já o conhecia, para que você retome a leitura dele. Tranquilo até aqui? Ça va bien? Então vamos concluir a nossa videoaula de hoje falando sobre os poetas Paul-Marie Verlaine e Arthur Rimbaud. Então, para concluir a nossa videoaula de hoje, então, fala um pouco sobre o pai da matéria, né? O homem que cunhou a expressão poetas malditos.
Paul-Marie Verlaine nasceu na cidade de Metz no dia 30 de março de 1844. Ele era 10 anos mais velho que o Rimbaud. Ele é considerado um dos maiores poetas simbolistas da França do século XIX, de todo o mundo. Publicou seu primeiro livro de poema aos 22 anos, chamado Poemas Saturninos, e depois ele escreve um livro de poesias que eu destaquei aqui para a gente conversar mais a miúde, que é Sagesse. Sageza em português, sageza vem de sagaz, né, de sabedoria, de sapiência, e eu separei uns trechinhos aqui de alguns poemas que eu gostaria de dividir com você, se você me permite. Então, abre aspas, ele começa assim. Infeliz, todos os teus dons, a glória do batismo, uma infância cristã, um amor de mãe, a força e a saúde, o pão e a água, o futuro, enfim, descrito no quadro. Do teu passado, mais claro que o jogo das marés. Tu pilhas tudo, esgotas tudo em vis banalidades. Até as últimas potencialidades do teu espírito. Que pena! A maldição de nunca ter ficado farto. Segue-te passo a passo no mundo para que te atrai o horizonte. Filho pródigo com gestos de sátiro. Nenhuma advertência, sentida ou cínica, prevalece sobre o arremesso funesto do teu coração. Por entre perigo e ridículo deambulas com a audácia irresponsável de um Hércules, ou dos trabalhos compulsivamente loucos. Parece que tinha endereço certo aqui, esta poesia dele. Paul Verlaine, além de poeta, de crítico literário, ele foi funcionário público, começou cedo a produzir a sua poesia, sendo diretamente influenciado pelo parnasianismo e pelos poetas da época, né? O primeiro livro de poemas dele foi duramente criticado por Sainte-Beuve, né? E ele não se intimidou, continuou, depois ele se tornou crítico da poesia parnasiana. Como eu disse, ele participou da Comuna de Paris, foi chefe do escritório de imprensa e do comitê, né, de imprensa dessa época, casou-se com Mathilde Motet em 1870, com quem teve um filho. O compositor, isso aqui é uma curiosidade, Claude Debussy, musicou 5 dos poemas de Verlaine, que foi eleito, né, na França, Príncipe dos Poetas, em 1894. Ele escreve, então, Os Poetas Malditos em 1884, onde ele fala de Rimbaud, de Baudelaire e de Tristan Corbière, tendo descido o pau no parnasianismo decadente. Ele morreu aos 52 anos de idade e, para concluir, então, deixa eu ler mais um poeminha dele aqui, mais um trecho, né? Ele diz assim, abre aspas, doravante, só quero amar minha mãe Maria. Todos os outros amores me são impostos, necessários que sejam, somente ela poderá acendê-los nos corações que me são queridos. É por ela que devo amar os inimigos, e é a ela que voto esse sacrifício, e a manusetude do coração e a diligência no serviço. Como ela suplicava, ela concedeu-nos. E como eu me sentisse fraco e muito pecador ainda, com as mãos pusilânime e os olhos fascinados pelo caminho, ela baixou-me os olhos, juntou-me as mãos e deu-me a conhecer as palavras com que se adora. Então essa aqui é da fase depois que ele sai da cadeia, como eu disse, 1875, ele aderiu ao catolicismo, tornou-se católico praticante e escreveu essa ode aí à Virgem Maria. Bom, esse então foi Paul-Marie Verlaine, o amor, né, com o poeta maldito Arthur Rimbaud, eu estou comendo aqui as vogais, Arthur Rimbaud, e
a vida atribulada que ambos levaram. Se você chegou até aqui agora, então aquele momento que eu tento fazer um link entre literatura de qualidade e cinema, cinema de qualidade e literatura, e como não podia deixar de ser, o filme que eu vou recomendar para vocês hoje chama-se Eclipse de uma Paixão, que pretende ser, pretende falar sobre a vida, né, de Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. É um filme da diretora Agnieszka Holland. Esse filme foi estrelado pelo outro enfant terrible, que foi pelo menos no começo da carreira dele, né? O Leonardo DiCaprio, ele fazia o papel do Rimbaud, e o David Thewlis, que fez o Paul Verlaine. É um filme de 1995. Originalmente o papel do Rimbaud estava reservado para outro enfant terrible, que foi o River Phoenix, que infelizmente veio a falecer muito jovem também. E depois que ele faleceu, então, a Agnieszka convidou Leonardo DiCaprio para fazer esse papel. E diga-se de passagem, Leonardo DiCaprio, que era apenas um rostinho bonito de Hollywood, mostra-se nesse trabalho um bom ator, um bom trabalho dele. Ele provou que ele não era apenas um rostinho bonito, e o filme é bastante interessante. O filme, a trilha sonora, é tudo muito bem feitinho. Chama-se Eclipse de uma Paixão, de 1995, da Agnieszka, e eu acho que você encontra, então, nas plataformas de streaming, sempre lembrando que os filmes não substituem os livros, apenas os complementam. Tranquilo? Se você teve a paciência de chegar até aqui nesse momento da nossa videoaula, é aquela parte em que eu peço para você que você vá lá agora e dê um joinha aqui para a gente. Não estou acertando o dedo, está aqui. Dê um joinha lá para a gente continuar esse trabalho. E se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora. Deixa um comentáriozinho, diz se você já conhecia a obra do maldito Rimbaud, né? Se você não conhecia, se eu despertei o seu interesse para ler Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, se você concorda comigo, ou se nem por isso. Isso é muito importante, esses comentários, porque eles me dão feedback para saber se eu estou fazendo um bom trabalho, né? Ou se eu estou aqui gastando o meu latim e jogando palavras ao vento, e ninguém está interessado nessa lenga-lenga que eu faço aqui toda semana. Então é bastante importante. E se você é um dos caras que, como eu, ainda escreve e-mail, então vai passar aqui agora o meu e-mail, que é professorpantiarelli@gmail.com. Se você quiser escrever um e-mail para mim, se você tiver interesse em colaborar conosco, criticar, eu não fico chateado se você me elogiar, também não fico se você me criticar. Se você quiser dar uma sugestão, né, tiver um autor ou uma obra que eu não falei, ou que não está na nossa programação ainda para nós falarmos, fique à vontade. Eu sempre procuro atender os pedidos e as sugestões dos nossos espectadores. E se você quiser me criticar, fique à vontade também. Bom, tudo bem até aqui? E próxima aula. Eu ia encerrar o ciclo de escritores e poetas malditos hoje com a dupla Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, mas eu resolvi esticar por mais uma aula, porque eu acho que a gente precisa falar, né, do homem que eu citei aqui, norte-americano Henry Miller. Então eu volto na próxima semana para concluir essa temporada de escritores e poetas malditos, falando do norte-americano Henry Miller, autor dos livros Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, ele mesmo considerado maldito, e um profundo admirador, como eu destaquei aqui, da obra de Arthur Rimbaud. Se você já conhece ou quiser trocar uma ideia, bater uma bola comigo, segunda-feira sem falta lá em casa, para nós falarmos de Henry Miller. Tranquilo? Beleza? Tudo bem até aqui? Então, eu me despeço de você hoje, prometendo voltar na próxima segunda-feira a partir das 14 horas para falar sobre Henry Miller. Uma boa tarde e até a próxima aula. Um forte abraço. Vamos continuar.